Bom, né, vou começando dizendo que eu sempre conto aos meus orientados da pós-graduação que existe talvez 10 perguntas importantes na ciência política. 10 perguntas em total. O resto é detalhe. Né? As 10 perguntas mais importantes são as fundamentais da política. O que é poder? Né? O que é legitimidade? O que é autoridade? O que é o Estado e de onde surge? São as perguntas pesadas. Né? Qual a relação entre economia e política? Por que alguns países são ricos e outros pobres? E aí também temos a questão que eu vou abordar hoje, de onde surge a democracia. Acho que é uma das perguntas mais importantes da ciência política. Eu estou escrevendo esse livro aqui que a gente entregou para Cambridge University Press no mês passado para sair talvez em 2015. Vocês sabem como andam as coisas, 2016. Não, estou escrevendo esse livro porque eu acho que as respostas a essa pergunta são insuficientes, são até enganosas. Eu vou explicar por que eu acho isso. Primeiro, começando apresentando essa hipótese. Deixa eu ver. Posso puxar um pouquinho? Dá para ver tudo? Né? Em inglês? Né? Tem essa relação entre modernização, entre aspas, porque sei que essa palavra é uma palavra muito perigosa, pode debater o significado disso, e esse quer dizer probabilidade de surgimento de uma democracia. Essa é uma relação, uma correlação hipotizada, se fala isso, né? Hipotizada na literatura. É uma enorme literatura sobre a relação entre modernização e democratização. Vocês podem passar anos estudando essa correlação, essa hipótese, todos os vertentes nessa literatura. Mas essa é uma das mais famosas hipóteses na ciência política, nas ciências sociais em geral, de que o crescimento econômico repercute fortemente no sistema político. E essa hipótese tem raízes claras no Karl Marx e outros clássicos. Mas na segunda metade do século passado, a hipótese foi apropriada por acadêmicos, na grande maioria americanos, e batizada como a teoria da modernização. Né? Por 60 anos a gente está debatendo essa hipótese aqui, numa forma ou outra, de que o crescimento econômico, a industrialização, a modernização da economia ajuda a criar as condições para a emergência da democracia. Bom, faz 13 anos, acho que vocês já estudaram esse livro, né? Vocês também podem ser amigos ou colegas do Limonde e do José Antônio Chebu, que é quase um vizinho meu de Illinois. Né? Vocês que não conhecem a geografia americana, Illinois fica mais ou menos 6 horas no sul-oeste de Minnesota. Né? Quase vidente, é tipo Minas Gerais, Goiás, né? Mais ou menos. Ele está em Goiás, eu estou em Minas Gerais. Bom, esse livro do Dvorsky, dos colegas, dos alunos do Dvorsky, né, saiu em 2000. E era uma tentativa de fechar esse debate, de engajar o debate, mas de dizer o seguinte, que não existe nenhuma relação entre a modernização econômica e a probabilidade de surgimento de uma democracia. Foi uma crítica ácida que lançar contra a teoria da modernização, argumentando que não existe nenhuma relação. E, bom, eles levantaram muitos dados, estudaram muita regressão, mas eles não conseguiram fechar o debate. O livro deles tem sido duramente criticado por muita gente, em parte por ter cometido vários erros de estatística, erros conceituais, mas eu vou voltar ao assunto por dizer, olha, saiu aquele livro em 2000, esse livro saiu em 2003 e esse em 2006. O debate continuou.
Na última década, a investigação da relação entre mudança econômica e mudança política tem deixado para trás a questão do impacto político do crescimento econômico em si. E temos agora um novo enfoque. As potenciais consequências de diferentes padrões de crescimento econômico, igual ou desigual. Não é a renda per capita em si, é a questão da desigualdade agora, que entra em pauta. Na verdade, a questão da relação entre desigualdade econômica e desigualdade política, democracia ou não, né, é tão antiga que é a teoria da modernização. Até pode dizer que é ainda mais antiga. Mas essa questão da desigualdade foi deixada ao lado durante muitos anos. Mas hoje a gente tem uma nova sabedoria convencional através desses dois livros. O Carlos Bosch, pronunciado Bosch, né? Esse é Asimov, em turco, e Robinson. Isso é mais fácil, mas no Brasil é Robinson, né? Robinson, Asimov e Robinson. Esses professores vêm das universidades mais conceituadas do mundo. Asimov do MIT, Robinson da Harvard, Bosch da Princeton. E em menos de 10 anos, esses dois livros em conjunto têm mais de 4.000 citações. Você faz 3 ou 4 carreiras com 4.000 citações. É muita coisa. São best-sellers acadêmicos. O mais importante é que eles têm reorientado debates sobre a relação entre mudança econômica e mudança política. Você pode observar no título do livro deles, é Economic Origins da Democracia. Quer dizer que esses dois livros representam uma nova tentativa de refazer a teoria da modernização, visando ligar a mudança econômica à mudança política. Esses dois livros não têm argumentos iguais. Mais ou menos a mesma coisa, mas exatamente igual. Mas eles partem de uma premissa teórica semelhante, de que existe uma tensão entre sufrágio eleitoral universal e a propriedade privada. E essa tensão tende a aumentar com o grau de desigualdade econômica. Vamos investigar um pouquinho essa nova sabedoria convencional para depois criticá-la e apresentar uma alternativa. Bom, essa figura representa essa tensão, essa nova sabedoria convencional. A gente pode pensar, a democracia representa uma ameaça à propriedade privada na medida em que existe desigualdade econômica, porque essa aqui a gente fala do evangelho da política econômica. Maior a desigualdade, maior a pressão para a redistribuição econômica. Esse é o evangelho da economia política. Numa forma ou outra, essa hipótese representada aqui é também antiga. Você pode achar até em Aristóteles. E tem o eco, claro, em Karl Marx também. E por isso é um pouco irônico que a sua encarnação contemporânea sai de um modelo, de um artigo que saiu em 1981 de dois economistas libertários, Alan Meltzer e Scott Richard, que é chamado de modelo do eleitor mediano. E esse modelo parte da assunção de que numa democracia o sistema tributário é progressivo. O rico paga mais do que recebe em benefícios e o pobre recebe mais do que paga em impostos. Por isso, a diferença entre a renda do eleitor mediano e a renda do eleitor que ganha o salário médio é muito importante. Num país onde todo mundo ganha a mesma coisa, existe igualdade, não existe diferença grande entre rico e pobre. Logo, não existe muita pressão para a redistribuição. Apresentado aqui, né? Num país onde existe uma diferença grande entre o eleitor mediano e a renda média, existe muita pressão para a redistribuição. Porque o eleitor médio é muito pobre. E tem os ricos aí, o Eike Batista,
bom, tem pouco em Batista, né? Puxando o salário médio para alto, né? Os milionários puxando o salário médio, que é a sobra de todos os salários, dividido pela população, pelo alto, né? Então, o evangelho da economia política é isso. Mais desigualdade, mais redistribuição. Com muita desigualdade, o rico tem muito a temer do pobre eleitor mediano. Eu digo que esse modelo é evangélico porque é aceito nas ciências sociais como palavra verdadeira. Tem várias críticas ao modelo, mas é esse modelo. Eu falei que os dois livros do Bosch, Ademar Robinson, tem 4.000 citações. Esse artigo do Melton Richard tem 10.000 citações. 10.000 citações em um único artigo. Pode ser que não é evangélico, mas é aceito, né? E é estudado bastante, né? Eu não aceito esse evangelho. Eu estou criticando essa hipótese aqui. A desigualdade econômica e a democracia, definida minimamente como um sistema que tem sufrágio universal, eu acho compatíveis, são compatíveis. E a evidência disso está em frente dos nossos olhos. Estão na frente dos seus olhos também. O meu país tem uma desigualdade crescente. O Brasil também tem desigualdade em alta, né? Mas são democracias. Existem muitos outros exemplos de democracia onde coexiste desigualdade econômica e igualdade formal, legal, política. Né? A igualdade política formal não implica nenhuma igualdade social. Mas apesar disso, dessa evidência que esse evangelho tem problemas, vamos dizer, a fé nele continua. A fé de que a democracia representa uma ameaça à propriedade privada, essa fé permanece sólida. E por isso, essa mesma lógica orienta o que a gente chama de teoria redistributiva. Para ver um pouquinho a teoria redistributiva da democratização do Bosch e do Asimov e do Robinson. Nos argumentos deles, a democratização surge em função do grau de conflito potencial sobre a redistribuição econômica entre os ricos e o eleitor mediano. Dado a sufrágio universal e a regra da maioria numa democracia, o eleitor mediano determina a taxa do imposto nesse modelo. É isso assim que o modelo diz. Então, num sistema autocrático, os ricos autocráticos, querem que tudo fique como está. Eles pagam 0 em impostos. E os pobres querem uma democracia, que implica um sistema progressivo de impostos. Isso que diz o modelo. Então, simplificando, nesses dois livros, a democracia é mais provável numa situação igualitária. Mas por quê? Porque nessas situações não existem grandes diferenças entre os ricos e os pobres não reivindicam muita redistribuição. E as elites autocráticas não têm muito a temer e eles conseguem a democracia, porque não temem muita redistribuição da riqueza deles. Então, bom, em contraste, onde existe muita desigualdade, existe também maior pressão para redistribuição. Mas nesse contexto, as elites autocráticas, elas têm fortes incentivos a se opor a essa demanda para redistribuição, porque tem muito mais a perder. Então, onde a desigualdade é alta, as elites vão reprimir essa pressão para a democracia, qualquer movimento pro-democrático, e a democracia é menos provável. Resumindo, a hipótese central desses dois livros das teorias redistributivas em geral, é que a desigualdade implica maior pressão de baixo para cima para redistribuição e para a democracia, mas também maiores incentivos das elites a reprimir esse movimento, a se opor à democracia.
A gente entende a relação entre desigualdade econômica e desigualdade política de uma forma diferente. Para nós, a democracia não surge do medo do eleitor mediano. Não surge do medo da redistribuição. Trata-se, em vez disso, do medo da expropriação da riqueza e da propriedade das elites e da... me desculpe, vou começar de novo. Trata-se do medo da expropriação da riqueza e da propriedade de uma elite em ascensão pelas elites que detêm o poder, as elites autocráticas. É porque essas elites controlam o Estado. A teoria redistributiva diz que a democracia surge por causa do medo do eleitor mediano, que é o pobre, da ameaça do povo. Mas a gente argumenta que a democracia surge pelo medo do Estado e do poder expropriador do Estado. Então, eu espero que vocês percebam como a gente vira de cima para baixo o argumento das teorias redistributivas. Democratização não é uma história do medo do pobre, é uma história do medo do Estado. Então, o nosso argumento descarta uma tensão entre o eleitor mediano e a elite, uma elite unificada, e afirmamos que a maior tensão surge entre elites. Os insiders, a elite autocrática, e outsiders, um grupo de outsiders, uma elite econômica em ascensão. E este medo do Estado expropriador, para nós, é muito mais relevante do medo potencial do poder redistributivo do eleitor mediano. De onde vem essa competição? Essa competição entre elites sobre propriedade privada. A gente concebe desigualdade de uma forma diferente do Bosch, do Ashmole e Rawls. Eles concebem a desigualdade como a proporção relativa de renda dos ricos versus os pobres. É um conceito bem simples. A gente discrimina entre desigualdade de renda e desigualdade de terra, concentração de terras. Historicamente os países em crescimento, em desenvolvimento, uma fase de desenvolvimento econômico, os grandes proprietários representam o status quo autocrático. Eles representam a elite autocrática. Para nós também. E as burguesias, as classes médias, até a classe trabalhadora, representam as classes em ascensão, as classes que privam de direitos políticos. Então, maior a proporção da renda nacional que vá para essas elites em ascensão, eu vou dizer mais sobre o que eu quero dizer quando eu falo elite em ascensão. Então, maior a proporção da renda dos ganhos da indústria, porque a burguesia, a classe trabalhadora, até as classes médias, elas não têm muita renda que vem das terras. A maior proporção da renda deles vem da indústria. Então, a gente tem um modelo formal que eu não vou entrar. A gente diferencia de renda da indústria, renda das terras. A elite autocrática recebe renda das terras. Maior desigualdade significa que as elites autocráticas são mais poderosas. Maior a renda que vem da indústria, numa economia, maior a probabilidade de um câmbio de regime político. Então, para nós... Desculpa, eu já repeti. Então, para a gente, eu sei que essa linha aqui é a hipótese mais contra-intuitiva do nosso argumento. Maior a desigualdade de renda, maiores são as probabilidades de democratização. Por quê? Representado pelo índice de Gini, que eu vou mostrar para vocês, um baixo índice de Gini não quer dizer que existe classe média grande. De fato, um índice de Gini mais alto representa sim o surgimento de uma classe média e até uma classe trabalhadora, a burguesia. Então, é contra-intuitiva
essa hipótese, porque fere a noção de que existe uma tensão entre desigualdade econômica e democracia. E essa é a hipótese que forma a base dos livros do Bosch e do Ashmole Ross. Bom, o problema que eu vou discutir agora, por que esses dois livros acham que existe uma relação entre igualdade de renda e democracia? É porque eles não ligam o índice de Gini, o jeito convencional de medir a desigualdade econômica. Esses dois livros não ligam o índice de Gini à estrutura de classe. Nenhum estudo sobre a relação entre desigualdade econômica e a mudança política tem feito isso. E isso é um grande problema conceitual. Eu vou perguntar para vocês, uma questão central é onde ficam as diferentes classes sociais no Brasil na escala de renda, que vai o cara que não ganha nada, até o equipetista, né? Quem é já que o Eike já não ganha muita coisa, mas, né? É o Jorge Paulo Leme, né? O Jorge Paulo Leme, né? Que é o dono da Brahma, isso, né? Burger King, Kentucky Fried Chicken. Pense no momento no caso brasileiro. O salário médio no Brasil, de acordo com os dados do IBGE, é mais ou menos de R$ 2.200 por mês. Esse é o salário médio. O valor do salário médio, né, é igual a todos os salários, somando todos os salários dividido pela população ativa no Brasil. Mas o salário médio não é o valor do salário mediano, né, do trabalhador que fica bem no meio, no 50º parte. Eu tive que procurar no dicionário 50º. Ele fica na 50ª, é feminina, né? 50ª parte, né, da distribuição de renda, da escala, exatamente no meio, onde 50% ganha menos e 50% ganha mais dele. Este eleitor é o pivô eleitoral. Ele deve ser o pivô daqueles modelos do Milton Rich, né? O eleitor mediano. E ele, nesse modelo, é ele que fixa a taxa do imposto. Então, no Brasil, o salário mediano fica em torno de R$ 1.000 por mês. Quer dizer que o eleitor mediano ganha muito menos do salário médio no Brasil. Isso é lógico, o Brasil é um país muito desigual, né? Existe grande gap, né, entre o mediano e o médio, né? Porque os salários dos Jorge Paulo Leme, que tem lá, puxa o médio para cima. Né? Mas a questão sociológica para nós é quem é esse eleitor pivô, o eleitor mediano no Brasil. Que tipo de emprego ele ou ela tem? Tem uma sugestão. Quem é que ganha R$ 1.000 por mês? É professor universitário, não é? Empregado salário mínimo, um pouco mais, né? Primário pode ser uma cidadezinha, né? Aprendo cada coisa todos os dias, né? Professor primário é interessante, que ganha um pouco mais do que uma empregada doméstica hoje em dia, né? Pode ser lavrador, pode ser professor, pode ser mais. Não é classe média, no sentido sociológico que a gente pensa, que é classe média, que tem sentido cultural também. Eu sei que existe uma discussão aqui no Brasil nova, classe média, isso é coisa do governo Lula. Não, é um surgimento de uma nova classe média, sim, tem ganhos de renda, tudo bem, sim, mas tradicionalmente, o eleitor médio, o salário mediano, ele não é da classe média, culturalmente falando. A pergunta que segue é que se vocês acham que esse eleitor que ganha R$ 1.000 por mês tocou um papel importante na transição democrática dos anos 80 no Brasil.
Eu estou falando relativamente falando em comparação com os outros atores importantes. Os militares, claro, a classe política, a burguesia, assim por diante. Eu acho que não. Eu acho que é um caso talvez óbvio, né? Bom, o fato é que a gente acha a burguesia e a classe média, falando culturalmente, bem no topo da escala de renda. O Brasil provavelmente fica na 95ª parte e para cima. Podemos discutir isso, mas com certeza não fica na 80ª, 90ª, não sei. 95ª para cima. Provavelmente é onde você acha a chamada classe média, falando no sentido tradicional e clássico. Com certeza está na 10ª parte, né? Lá para cima. Né? Tem que lembrar que 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Isso não sei se é classe média, falando tradicionalmente, acho que não. Então, primeira conclusão que eu tiro. O trabalhador que ganha o salário mediano é um pobre. Pode ser não é o mais pobre, claro. Mas falando relativamente, o resto da população é um pobre. Segunda conclusão que eu tiro, os pobres são mais de 50% da população. Tem vários países, até muito mais. Eu vou mostrar alguns exemplos para você. Então, a implicação para mim é que todos os atores importantes em transições democráticas, no Brasil e em vários outros países, ganham muito mais do salário médio. E isso viola a presunção central das teorias redistributivas. Eu vou comparar 2 exemplos para ilustrar esse ponto. Primeiro, o exemplo da China. Então, você tem que lembrar que esses argumentos redistributivos, eles supõem que um valor baixo do índice de Gini indica que a classe média é grande. A igualdade é um país igual, né? A lógica, que eu repito aqui, essa lógica representa a sabedoria convencional. É o seguinte, quando o Gini é baixo, todo mundo é igual, logo todo mundo é classe média. Estou simplificando um pouquinho, mas seguindo esse raciocínio, países com índices de Gini baixo, como esse exemplo, países com índice de Gini altos têm classe médias pequenas. A lógica dessa hipótese nos diga que um país como a China deve ter uma classe média grande e um país que tem um índice de Gini como o Brasil deve ter uma classe média pequena. Essa é a lógica dessa hipótese. Mas essa lógica está completamente errada. Países em desenvolvimento com índice de Gini baixo têm pequenas classes médias. E países em desenvolvimento, países autocráticos que estão modernizando, com índices de Gini altos, têm maiores classes médias. Esse exemplo da China ajuda a entender esse erro. A pergunta que tem que dar nesse momento é: qual país tem maior chance de se democratizar? A China, em 1880, e o Reino Unido, em 1870? Todo mundo sabe a resposta dessa pergunta, mas todo mundo não sabe que o índice de Gini da China na época era de 24 e o índice de Gini do Reino Unido na mesma época era de 51. Vou mostrar a estrutura de classes da Inglaterra em um minuto. O que a gente sabe sobre a China é que existia na época uma classe autocrática de latifundiários, mais ou menos, né, que representava menos que 1% da população, e uma classe lower gentry, de nobres também, que controlava o aparato estatal, que representava menos de 2% da população. O resto, os commoners, peões mesmo, representavam 98% da população e todo mundo ganhava mais ou menos a mesma coisa. É igual, mas somente no sentido de que todo mundo é igualmente pobre. É assim que se consegue um índice de Gini de 24.
e é importante dizer que o índice de Gini no mundo varia mais ou menos, o índice de renda varia de 20 até 70. Não existe casos acima disso, não existe casos embaixo disso também. De 20, 24 está na quinta parte, mais ou menos. É muito baixo. Bom, aqui estou esperando que dá para ver. Dá para enxergar tudo? Ô, Ranula, tudo bom? Então, não sei, está em inglês. Não sei se todas as palavras vão fazer sentido para vocês. Aí tem o que a gente chama de um social table, tabela social da Inglaterra. É extraído, todos esses dados foram extraídos de um censo ocupacional de 1867. Que é bom para nós, porque foi o ano quando foi aprovada a lei da Second Reform Act, ato da segunda reforma, que deu o voto para mais ou menos 2/3 dos homens. Bom, China, em 1880, era pobre, ainda mais do que o Brasil naquela época. Havia uma economia estagnada, dominada por duas classes dominantes, autocráticas. Então, a Inglaterra, na mesma época, uma economia vibrante, crescendo, desenvolvimento industrializando. E em contraste com a China, o desenvolvimento econômico trouxe o surgimento da burguesia, das classes médias, das classes trabalhadoras. E foi o surgimento dessas classes que também gerava a desigualdade econômica. Você pode observar aqui, essa é a proporção cumulativa de homens nesse grupo. Então, até aqui, era 43%, 44% da população. Até aqui era 3/4 da população da Inglaterra. Lower skilled labor, assim, mão de obra mais ou menos qualificada, né? Menos qualificada, unskilled, mão de obra desqualificada, né? Isso. Higher skilled manual labor. É aqui onde você acha a classe média. Pode verificar que fica nos 2/10 mais altos da distribuição de renda. A gente sabe que isso é classe média porque o cara que fez esse levantamento colocou os empregos nesses dois grupos aí. A gente sabe que aqui era a grande burguesia, aqui era a pequena burguesia, comerciantes, o Marx chamava de pequeno burguês. E, então, é interessante pensar que a pequena burguesia ficava no topo do pirâmide da renda na Inglaterra dessa época. Não no meio, bem longe do meio. Né? Até a maior parte da classe trabalhadora, a parte mais organizada, mobilizada, ganhava mais do eleitor mediano. Fez parte desse grupo aqui, lower skilled labor. Então, entre aqui e aqui é o eleitor mediano. Mais uma vez, lembra-se que a desigualdade era maior, muito maior, no Reino Unido do que na China na segunda metade do século XIX. Se o Bosch e o Agemori e o Robinson estavam certos, a China teria democratizado há muito tempo, né? E o Reino Unido seria ainda uma monarquia absoluta. Não sei. Chegamos à nossa conclusão, que é contraintuitiva. A desigualdade de renda e não a igualdade está correlacionada com a democracia, porque a desigualdade é, ironicamente, eu assumo isso, correlacionada com o surgimento de novos grupos econômicos. E esses grupos econômicos têm fortes incentivos para assegurar seus direitos econômicos e políticos. Em países em desenvolvimento, historicamente, o que se acha é maior a desigualdade, maior as classes médias e trabalhadoras. Não é surpresa de que nos últimos 15 anos, vamos dizer, os estudiosos da China começaram a discutir o impacto político da desigualdade econômica naquele país. A China era um dos países mais igualitários do mundo, depois da Revolução, claro.
Não tem classe latifundiária. Latifundiária é mais. Eles mataram todo mundo. O índice de baixa, o índice de Gini era baixo. Aqui em 30, né? Era ainda mais baixo antes disso. Agora é o mesmo índice de Gini do que o Brasil. Não sei se a China vai democratizar no ano que vem ou há 50 anos. Nunca. Mas eu sei com certeza que a probabilidade de democratização na China é muito maior hoje do que era há 50 anos. Então eu preciso dizer para vocês, estou aqui dando essa palestra, que foi o caso brasileiro que me inspirou a escrever esse livro. Eu posso afirmar que o caso brasileiro foi a inspiração de todos os meus livros, mas então eu fiquei pensando, como que é que o Brasil democratizou quando a desigualdade estava crescendo nos anos 80? Como que é? Essa teoria não faz sentido. Comecei a mandar regressões nos dados, mexer com os dados. Fiquei, como que é essa relação entre desigualdade e democracia? Não faz sentido para mim. Eu tive que ficar pensando, como que é? Lembra a nossa hipótese? Maior classe que vai pressionar para direitos políticos, maior a desigualdade. Mas como que é? Por que existe essa correlação entre desigualdade de renda e pressão para a democratização? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Um pouco dos resultados e depois eu vou discutir a resolução da minha preocupação. Como é que eu vou explicar essa correlação? Aqui você tem um resultado, eu acho que é mais importante, do livro, que mostra a probabilidade de uma transição democrática por ano, por país. O banco de dados é enorme, é mais ou menos 150 anos. Cada país que existe tem uma estimativa do índice de Gini, e é 1 ou 0, é democracia, ditadura. A gente também usa o índice de Pollitt, tem várias medidas que a gente usa, mas aqui é 1 ou 0, tem o Bosch, o Gebowski usa. Aqui tem um índice de Gini. Aí você pode ver a relação, é positiva. Probabilidade menor, 1% por ano, um país igual, e uma probabilidade de mais ou menos 4% por ano, um país muito desigual. E essas probabilidades são cumulativas. Então, depois de 20 anos, a probabilidade aqui é de 20%. Mais ou menos. Depois de 20 anos, a probabilidade aqui é de 80% de uma transição. Não quer dizer que é democracia consolidada, nada disso. De uma transição para a democracia. Você pode mexer com os dados. Eu já conversei com Bosch, conversei com Jim Robinson. Você tem um ponto interessante aí, ele falou. Vamos debater. Houve um debate na APSA, não estive aí, mas muita gente está interessada na questão. Essa aqui confirma o que a gente já sabe. Essa hipótese todo mundo já aceitava, que existe uma relação negativa entre a concentração de terras e a probabilidade de uma transição para a democracia. Mas o que a gente confirma aqui, jogando tudo junto numa regressão, é que a relação entre desigualdade de renda, ela fica muito forte. Você pode ver a desigualdade de terras aqui, pior, mais desigual, menos desigual, aqui também, mais igual, menos igual. Proporção maior, 12,37%, né? Num país que tem uma elite latifundiária muito fraca, mas com desigualdade de renda muito alta. Pior situação é aqui, né? Um país como a China, de 1880, com muita igualdade de renda e muita desigualdade de terras. Essa situação pior. Eu posso falar mais sobre as regressões, dados, como que a gente fez isso, mas eu vou à conclusão, a nossa conclusão. Numa sociedade economicamente estagnada, um índice de Gini baixo, para a gente não significa uma classe média grande. É o oposto, o inverso. Significa, sim, que todo mundo é mais ou menos igualmente pobre. Além do mais, significa que o eleitor mediano
é membro de uma classe subalterna, né? O povão, que na frase famosa do Marx lembra uma sacola de batatas, né? Do Marx. Marx sabia muito bem que os pobres são politicamente inertes. E na medida em que o eleitor mediano tem poucos recursos, é ignorante e desorganizado, ele não representa uma ameaça aos interesses das elites. E por isso a democratização não pode ser, gente, fruto do medo do eleitor mediano, que em geral é muito pouco. Em vez disso, as batalhas políticas para um regime democrático normalmente ocorrem entre elites, grupos no topo da distribuição de renda. São elites econômicas, falando relativamente, né? A classe trabalhadora não é elite no sentido normal, que a gente usa a palavra, mas em relação ao eleitor mediano é elite mesmo. Então a competição ocorre entre as elites autocráticas que controlam o aparato estatal e essas elites em ascensão, que querem direitos econômicos e querem direitos políticos. Bom, vou pular um pouquinho aqui. O que esses grupos novos em ascensão querem da política? Eles querem proteção. Eles querem proteção contra a autoridade arbitrária do Estado de expropriar sua riqueza. A possibilidade que os pobres vão tirar a riqueza dos mais ricos é muito menor do que a possibilidade de que aqueles que controlam o Estado vão desapropriar a riqueza de todo mundo. As elites, os pobres, todo mundo. Por que o Estado vai desapropriar todo mundo? É como um ladrão americano, Willie Sutton, falava, quando ele foi abordado com a pergunta: por que você rouba banco? Ele respondeu: porque é onde está o dinheiro, cara. Muito simples, né? Essa ênfase sobre a importância dos direitos de propriedade está enraizada no liberalismo da Idade Iluminista. Particularmente a visão do John Locke sobre a relação entre governo representativo e propriedade privada. Para Locke, a democracia e a propriedade privada são fundamentalmente compatíveis. E não apenas isso, mas que a ascensão de uma sociedade comercial exige um governo representativo. A ascensão do liberalismo iluminista incorporou novas demandas dos grupos que estão nessa ascensão para conter o poder arbitrário do Estado, de interferir nos direitos individuais, sim, direitos humanos, mas também direitos sobre propriedade privada. Liberais como Hobbes, Locke, Jeremy Bentham, Adam Smith, David Ricardo, James Mill e seu filho mais ilustre John Stuart Mill, todos acreditavam que a meta principal de um governo deve ser a proteção de vida e de propriedade. E esta ideia está no cerne da nossa teoria. Teorias de governo limitado visam não proteger os ricos dos pobres, mas proteger os detentores de propriedade e riqueza da autoridade arbitrária do governo. Este argumento, eu concluo, oferece uma melhor abordagem para o estudo comparativo da democratização. Porque esclarece que a modernização econômica, o crescimento econômico, leva à desigualdade econômica. Mas é justamente essa desigualdade que traz consigo a demanda, os sementes da demanda para uma democratização. Por quê? E, de novo, ironicamente, eu reconheço, ironicamente, a desigualdade indica a existência de novas classes. E essas novas classes têm mais a perder. E elas têm mais vontade de investir em câmbio político. E eu e o meu
autor, a gente espera que o nosso eventual livro dá uma nova guinada na literatura, deixando para trás a ideia que a igualdade leva à democracia e o eleitor médio que é um ator importante, e impulsionando uma nova onda de pesquisa sobre as origens dos regimes democráticos. Vou terminar agora. É isso. Acho que esgotou a capacidade de falar palavras das ciências sociais em português. Hora da cerveja. Bom.